Você sabia que o futuro não é uma linha? É um cone de possibilidades. No mundo das partículas, tudo é uma onda de mistério, até que a gente olhe. Quando você observa, a realidade escolhe um caminho. O seu olhar tem poder. E o seu futuro com as plataformas Cosmos Centro. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, iniciando aí com este 8º episódio da série Acabou o Dinheiro. Aqui a gente vai conversar um pouquinho com você sobre esse cenário atual, sobre o que está acontecendo, mas também vamos trazer informações exclusivas através de todas as consciências com quem a gente vem executando o que precisa ser feito. Boa noite, Cristiano. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, Brasil Varonil, Cosmos e Além. Estamos aqui reunidos outra vez, Nova Terra, episódio 8. Bora tirar esse bumbum da cadeira e vamos para o X. Tirar o bumbum da cadeira, se ajustar, se colocar na versão adequada para a live, porque, como você já sabe, Assembleia Geral Cósmica. É aqui que você, no chat, coloca seus decretos, seja no ao vivo ou no gravado. Então, se ajusta aí no seu lugar, senta confortavelmente e vem com a gente, que a gente inicia a Assembleia agora. E a pergunta, e agora? Essa pergunta a gente começa entregando a informação lá, partes do trecho Carta 83. Você está preparado para lidar com o seu lixo? Como reciclá-lo? Ou você está preparado para um mundo onde todos são ricos ao mesmo tempo? Repensem seus desejos. Mansão, quem vai limpar? Fazenda, quem vai cuidar? Empresa, quais funcionários? Carta 83, do livro Cartas de Maria Madalena. A gente vem perguntando, provocando em você essa reflexão para que você entenda a necessidade de se ajustar conforme as coisas estão acontecendo. E um pouco disso a gente vem trazer hoje. E nessa reflexão, a gente traz aí que
em plena madrugada, uma das maiores empresas do mundo protocola pedidos de recuperação extrajudicial no Brasil, de acordo com o Jornal da Cidade. E à sua direita aí, esse post, códigos de sucesso, 30 bilhões do PCC estão na Faria Lima. É por isso que a loja vazia do seu bairro continua aberta. Para você que não sabe o que é essa referência, Faria Lima é a rua do Centro Financeiro em São Paulo, automaticamente do Brasil e do mercado financeiro aí que opera em todo o cenário global. Faria Lima é essa referência desse centro financeiro. E essa é a reflexão para você entender o que está acontecendo. Enquanto isso, de acordo aí com a Times, o varejo brasileiro chega a 986 empresas em recuperação judicial. Isso é apenas o varejo brasileiro. Já à sua direita, a Juliana Veríssimo, recorde histórico e em silêncio. 6.341 empresas pediram recuperação judicial em 2026. Quase 5 vezes mais que no auge da pandemia. Com o mundo fechado, quebrou menos empresa do que agora. Eis a reflexão do que você está acompanhando, olhos de ver e perceba. Isso já foi dito várias vezes aqui, vem desde o período do agosto da deusa em 25 que nós estamos trabalhando. Então, você assembleano, para você que nos acompanha, isso não é uma novidade, você entender as cartas de Maria Madalena, entender as diferenças de dinheiro, moeda e valor e todo essa repercussão necessária. E no Brasil, você ganha mais dinheiro sendo presidiário do que sendo CLT. E isso não é coincidência. Está percebendo como é que está hoje o cenário nacional? Está percebendo como é que os procedimentos estão, sem você observar com um olhar clínico, as mudanças estão acontecendo diante de todos os olhos? Lembra aquele aviso que a gente sempre dava? Lembra aquela metáfora de como se cozinhar um sapo vivo numa panela para evitar que ele pule da panela? Como que você deve fazer? Cozinhá-lo em água morna. Sabia dessa? Então, todos estão sendo cozidos em água morna e não estão percebendo. Seguindo. Com voto de Mendonça, STF nega recurso da Universal e anula doação de R$229 mil de fiel. Igreja terá que devolver o valor com juros e multa. PCC, presidiário, doações sem nenhum tipo de... Está conseguindo fazer a conexão? Vamos em frente. Gerdau demite em massa ao enxugar atividades de fábrica em Pernambuco. Já à sua direita, a Nestlé fecha fábricas e anuncia demissão de 16 mil funcionários. E a última que chegou aí, essa informação: os Correios cortam contrato com fintech investigada por elo com o PCC. Você acredita, Cristiano, que os Correios tinham uma parceria com uma empresa das maquininhas de cartão e agora essas investigações estão linkando isso, essas maquininhas de cartão, com empresas relacionadas ao PCC? Para você ver. Pausa para o corte. A questão é, eu
tenho a ver com isso? Resposta: todo mundo tem. Pausa para o corte. A questão é, isso chega em mim? Pergunta. Resposta: chega. A questão é, pausa para o corte. Então, o que é para eu fazer? Você está recebendo essa resposta desde 2017. Começou essa resposta lá no Madalenos e Madalenas, passou para as mais de 100 cursos que eu fui recebendo da Grande Mãe para colocar lá no canal Cosmocentro, seguiu com as salas privadas que Eliana começou a entregar e hoje continua. Mas eu ainda tenho alguma na cabeça, mas por quê? Enfrentamos um cenário desse aqui em Aveluz. Sabe como? À medida que os seres chegavam aqui e viam que não era essa maravilha, que trouxeram uma bolha consigo, e essa bolha aqui, ela estourou, porque a verdade prevalece. Olha a bolha do mundo criminoso. O mundo é criminoso. O mundo sempre foi criminoso. Guerra, violência, estupro, assassinato. Mas está sendo o quê? Esfregado para todos. De boa e nem tanta vontade. Mas também está sendo entregue, olha que coisa, mais uma vez, caminho. A pergunta que fica é, seguir o caminho, deixar de seguir o caminho? Por que estamos promovendo explicitamente? Por que você não está no X hoje? Por quê? É uma conta pública. Ninguém aqui está afirmando para você gastar qualquer coisa que seja o que está sendo afirmado. É uma conta pública e ali é um mundo de riqueza, prosperidade. Se isso, de fato, está dentro do seu mundo, corrobora, colabora com o seu mundo, sair da pobreza emocional, sentimental, a escadaria multidimensional é sobre isso. É sobre você sair da Matrix, no entanto, sair da pobreza espiritual, a pobreza sentimental, a pobreza emocional. Mas, Cristiano, como assim se eu venci a escadaria? Venceu a primeira. E as outras? Cada escadaria tem um tema, um compromisso seu que se torna, sabe o quê? Propósito. Então, vamos tirar o bumbum da cadeira, vamos nos inscrever, chama toda a família, contatos. Olha, tem um bando ali chamado Universidade Central Cósmica, em plataformas Cosmocentro, que está trazendo a verdade da fonte das fontes desde 2017. Um convite a vocês, parem de seguir a pessoas, parem de seguir a acordos ou tratados, sigam o caminho. Só tem uma coisa a seguir hoje, que é o caminho. Aonde está esse caminho? Plataformas Cosmocentro. Quando vocês param de seguir pessoas, seja quem for, você tem resultado. Porque você acredita e crê. Eu sou, eu estou, eu faço e aconteço. Tá aí a dica. Corte. Respira fundo, se posiciona na cadeira, assembleando, porque você está encerrando tudo isso. Não importa se a notícia é quentinha, saída do forno, se é antiga, isso tem que ser encerrado. E aqueles que responsáveis pelo que está acontecendo receberem o que de consumo é a sua colheita. E para isso, a gente entende aqui e oferece as salas privadas, e nós aqui estamos trazendo esse cenário para você entender que aqui dentro das plataformas nós temos salas que trabalham para você, a sua prosperidade. Nós temos aqui o Conta Certa, e ele está na sua terceira versão já de atualização. Conta Certa 2.0. Nós temos aqui um método
para você executar, e este método ele contribui para retirar você de velhas condutas que você talvez nem perceba que elas fazem parte da sua atividade diária. Aproxima a câmera do seu celular no QR Code, entre em contato através do Telegram com o Cristiano e vem conhecer. É um método de estudo onde você vai exercitá-lo, praticá-lo durante 44 dias seguidos e temos aqui dentro das plataformas vários modelos, várias testemunhas do método ser o sucesso que se tornou. Então, vem com a gente. Pausa para o corte. Tá vendo a dona moça aqui da imagem? É uma pessoa comum, igual a você. Bebe um cafezinho, tem os seus afazeres. Pergunta a você que já veio para o Experiência Veluz. Olha, você que veio, tá? Vou perguntar para você, responde aí. Como é que a Eliana vive? Vocês repararam? Como é que a Eliana vive? Vocês repararam como é que o Rafael vive? Repararam como é que Cristiano vive? Eu, por acaso, ando com o Rolex? Estou escutando a resposta? O Conta Certa é sobre você ser quadrilionário, ter quintilhão? Ou é sobre você ter as três independências? A independência emocional, porque você não vai ficar mais fazendo contrato com ninguém. A independência sentimental, na qual você lê a sua própria energia e sabe aonde tem que colocar o pé e aonde nunca coloca. E a independência financeira, ela vem no final. Você sabe aonde investir. Eu, por exemplo, invisto sempre num bom café. Olha o que a menina toma, o café, foco e fé. E fé em quem? Em você, que é Deus. Então vai lá, parcela para você 12 vezes, 10 vezes. Aprova você. É você que tem que aprovar. Nossa, Cristiano, eu fiz. Tenho lá acesso à sala do Conta Certa. Volta lá e refaz. Quantas vezes for e coloca o seu testemunho, se falando aqui de espiritualidade, mas é um testemunho. Funcionou. Então, e para quem já funcionou? Coloca o texto aí na live, coloca o texto lá no Auto Escolhidos. Mas, gente, isso é uma proposta contínua. É sobre eu fazer e manter o foco, manter a força, manter a fé. Eu leio também mensagens de vocês, só que elas são esporádicas. Você fala hoje e esquece amanhã. E parece que não faz sentido. Mas por que que eu lembro da fala daquele coach, daquele padre, daquele pastor? Porque ela não sai da sua cabeça. Como é que vai entrar no coração, se ela só está aqui? Para entrar no coração, Conta Certa, e depois é que vai para a cabeça. Então, esse é o convite. Faz os cursos das plataformas Cosmocentro pelo coração. Porque pelo coração sobe para a razão. E com a razão você não tem como não ser campeão. Vem e aposte em você mesmo, porque é certo que você já ganhou. Vamos em frente, então. Você que já fez o Conta Certa, recomenda. E se julgar necessário refazer o método, nunca é algo perdido. Sabe aquela manutenção, aquela revisão? A gente está sempre reforçando aqui. Refaz, exercita novamente, porque às vezes, como aquele livro de cabeceira, você aprende algo que você deixou passar da primeira vez. No processo criacional, eu vi o povo da casa, do carro, do apartamento. Povo que estuda medicina, curso caro, não é mesmo? Povo que estuda direito não fica atrás, caro também. Povo da engenharia, nossa, nem se fala quantas engenharias que tem, né?
que são cursos caros e que no final, por que que se faz? Porque dá mais dinheiro. Então, já está sendo mostrado que tudo isso será inútil, entre outras coisas. O homem mais rico continua sendo, tá? E poderoso do mundo atualmente vem dizendo: parem de juntar dinheiro, porque dinheiro não vai valer nada. Volta ao conta certa lá, a sala privada, lá você vai descobrir do que ele está falando. Ele está falando de dinheiro. Ele falou de moeda? Ele falou de valor? Que o valor vai desaparecer? Eu escutei ou não? Ele falou que moeda vai desaparecer? Eu escutei? Porque a IA vai produzir tudo e vai ter tudo. Robótica, IA, inteligência, consciência. Então, aonde que está a cabeça do povo juntando dinheiro? Eu, por exemplo, agora quero juntar cabelo, ainda quero. O Rafael já está de boa. Ah, trazer um cabelinho para mim eu aceito, tá? Porque essa caroça de ela, Akhenaton, vai fora. Vai ser uma decepção muito grande quando, inclusive, os grandes empresários, os coach, sabe? Tem muitos aí que você conhece que fizeram aqueles cursos intermináveis, aquelas imersões de uma semana que a pessoa chega assim, ó, e assina tudo. E o que vai acontecer com essa galera? Elon Musk está dizendo, no máximo em 2035, plataformas Cosmocentro, fonte das fontes, afirma até 2030. O desespero total será chegar o dia em que a montanha de dinheiro que te traz a tal da segurança não valerá mais nada. E tantos de vocês receberam canalizações, por que não trazem elas de volta? Por que não confirmam o que recebem até aqui? Não foram poucas as canalizações que foram entregues no Auto Escolhidos, no Círculo, sobre esse tal de dinheiro. Novamente, vocês que vêm aqui para a Experiência Veluz sabem como que eu vivo, como que o Rafael vive, como que a Eliana vive. A gente mora em apartamento de 10 milhões? O que a gente faz no dia a dia? Aonde que a gente almoça? A padaria? Aquele coach, guru que você, de repente, ou alguém da sua família está orbitando, como é que é a vida dele? E como é que vai ser agora, quando ele tiver que vir a público, e olha, vem a público, para dizer, dinheiro vai deixar de valer. Mas o que vale, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, em Deus interno? O que vale? Moeda vale. Verdade? Valor sempre valeu. Mas então, o porquê de percorrer essa trajetória do dinheiro? Para você ter uma loja vazia, porque você é pago por um crime organizado? Vocês já se perguntaram por que o crime é organizado? Porque estudam. Estudam direito, engenharia, sabe? Tem muitos e muitos, eles estudam. E estudam o tempo todo, e todo o tempo. Então, por que você que é do bem não vai estudar? Olha a escadaria aí, 90% dela que eu gastei os últimos fios de cabelo para fazer, para entregar a escadaria, saia da Matrix, leva isso para o teu amigo, faz um cortezinho você, pega, corta, fatia. Olha, tem um aqui, desse careca aqui, ó, meio cabeludo, né? Cabecinha oblonga aqui do Akhenaton. Olha, escadaria 1, saia da Matrix, vai lá e faz, porque 90% do que está lá é gratuito. Se você se der o trabalho de entrar no link, verificar, você vai ver. Tem cursos tão fantásticos lá, como o Vida na Criação, que foi entregue com uma equipe fantástica e que te entrega resultado. Tem tantos, mais tantos. E ainda tem a Carta 83, que a querida Cida publica lá, religioso, vou usar o termo religioso para grudar, tá? Mas você sabe, é você que confirma todas as saídas. Religião é uma energia, é você que confirma.
O Deus é você. E pratica isso. Ser, estar, permanecer, validar. Faz isso por você. Você realmente quer guardar o dinheiro ser zerado completamente para acreditar, nossa, olha que o Rafael disse, faz sentido. Agora faz sentido. Sempre fez o que ele disse. Na grande parte das vezes o que eu disse fez sentido. Porque teve algumas vezes que falei de pouco, ou falei de muito. Grande parte. E o que Eliana sempre falou sempre fez sentido. Então, por que vocês não estão no X e façam sua conta? Porque estamos nos movendo para lá. O que vocês entenderam disso? Por amor a vocês mesmos. Vão para o X agora. Se inscrevam. Eu vi Elon Musk com a holding dele. Preste bem atenção, por favor. Com o banco dele, com, sabe, qualquer coisa. E quem estiver associado a ele está o quê? Em energia com ele. E você está em energia com o quê? Com moeda, energia com valor, energia com riqueza, energia com prosperidade. Que não é que está na tua conta bancária. Qualquer lançamento, novos produtos, ele vai privilegiar quem? Raimundo Nonato? Ou você que acredita e crê nele? Porque eu sou muito grato a todos que acreditaram e creram. A gente dá essas salas há tanto tempo. Acreditaram e creram naquele magrelo com camisa do Fluminense lá, fazendo curso de graça, com um tiroteio. Eu sou grato a vocês. Mas o dia que ele acordar, o Elon Musk, dizer fim do dinheiro, a nova troca energética, através de tantas empresas de holding, o grupo acionista de tantas cotas vai compartilhar a graça como? Pela publicidade, cashback. Aí você vai meditar para essa empresa. Meditar. Tu vai meditar, vai colocar tua atenção, tua intenção em foco, não no guru, não na religião, não no candidato a presidente, ali. Na Tesla, na XAI, na SpaceX e na onde o Elon Musk apontar. Porque sim, assim como a mãe, todo aquele que faz o que a mãe solicita tem êxito, ali também é a mesma coisa. E assim que a elite negra fazia. Por que eles montavam os circos das Olimpíadas, o circo da Copa do Mundo? Para que os distraídos entregassem toda a energia que eles precisam para movimentar ações, exércitos, para movimentar você. Você acreditar que não tem saída, que não tem sentido, que tem que morrer. Elon Musk vai fazer algo muito melhor que isso. E como vai ser, para quem não sabe, com a IA, com a conta certa, meditar. Quem não sabe acessar as grades, malha, teia, filtro, linhas laser, paciência para quem não estudou. Gente, não é sobre ser amigo do Rafael ou ser meu amigo. Se você é, eu agradeço muito a vocês, porque amo vocês de coração. Também sou pai. Ele é pai força, eu sou pai educação. Então, o pai ama os filhos. No entanto, sem educação, você não se desloca nem 1 centímetro. Vai ficar parado. Só que dessa vez, pai nenhum vai resgatar. A gente está proibido de resgatar qualquer um de vocês que não estudarem. A mãe também não vai resgatar. E ela não está abandonando vocês. Isso é amor. Amor pelos filhos que estão aí, que abriram os olhos, o coração e a mente. Então, por que parar? Continue. Não é por preço de curso, porque, Rafael, não é por preço de curso que você deixa de fazer. Então, é pelo quê? Estou escutando um sim? Então, bora lá, gente. Acaba essa live, vai lá, se inscreva no X e trabalhe para você. Moeda está aí, valor está aí. Trabalhe para você. Ah, o que eu preciso para entender a escadaria? Vá lá para o Quem é Deus, que a partir do Quem é Deus, você acessa o Fraternidade dos Mestres no Telegram. Outro ponto de riqueza e prosperidade. Dialogue com você, dialogue com gente que é rica. Rica de verdade.
Deixe de dialogar com pobre. Pobre de dinheiro, pobre de espírito, pobre de alma, pobre de emoção. Deixe de ter medo. Medo que vai dar errado. Por que terem medo? Nossa, mas a fala é bonita, mas vai dar errado. E vocês estão vendo tantas coisas diante dos próprios olhos. Por que o medo? Por que o receio? Sabemos que muitos de vocês estão fazendo o caminho e estão vencendo, então permaneçam vencedores e sigam adiante, pois é isso que um Deus interno é. Ele segue, ela segue adiante. Só pegar um pequeno comentário aqui relacionado ao que está nesse texto escrito entre parênteses. Eu quero que você reflita por que eles executam da forma que executam, essa elite negra faz do jeito que faz. Fazem porque sabem como fazer, porque estudaram, porque se qualificaram, porque se prepararam para isso, porque sabem ler o cenário. E você, aluno UCC, que já vem em estágios em que se graduou, que se especializou, em que já realizou doutorado e que realizou pós-doutorado, você veio já se preparando para isso, porque você disse, eu também quero ser um Deus criador, eu quero ser um Deus co-criador, que em algumas literaturas chamam de Deus construtor, mas você decidiu que quer ser também. Então, por que a gente está cobrando aqui? Mantenham-se se estudando, executando. Por que Rafael fala a todo momento, assuma o controle de você mesmo? Quem não decide, decidido está. É para você entender a sua importância nesse movimento todo. Estude, continue estudando e revisando o que você precisa. Porque se ainda não chegou, é porque falta um pequeno detalhe, alguma clareza necessária. Mas você está indo. E precisa desse tipo de informação, desse tipo de impulsionamento. Porque nós aqui provocamos em você esse impulsionamento. O impulso necessário para você continuar avançando. Continua. Vem com a gente. E não sai daqui. O impulsionar. Veja que lá, principalmente nas lives de sexta, nós estamos tratando a ascensão individual, mas o coletivo precisa participar, porque é o coletivo que evolui. O coletivo, plataformas Cosmocentro, está no X, e o indivíduo faz a sua parte, compartilha, dá seu joinha, escreve, reposta e tantas outras formas. Faz sua parte. Estamos aí, faltando pouquinho para a gente dar um grande presente para vocês dentro da plataforma X+, é você com você mesmo. Se inscreva na plataforma X, participe, porque o presente, mais um, está aí para você, ó, faltando muito pouco. Então, entre, acesse, contribui com você. É tecnologia, está adaptado ao cenário atual. Se você não nasceu na geração do telefone celular, como você aprendeu isso com leveza e facilidade? Não nasceu com a internet, como você se adaptou bem com isso? Com vídeos, tutoriais ensinando pela internet? Como você chegou até aqui nas plataformas Cosmocentro? Como nós incentivamos você a instalar um Telegram para acompanhar as salas privadas, como nós incentivamos você a utilizar a compra de salas privadas usando cartão de crédito, usando o aplicativo do Simpla, como nós incentivamos você a utilizar salas de videochamada, como o Meet, e você veio acompanhando e se superando e se sentindo confiante.
Agora não é diferente. Nós estamos te incentivando a você instalar o X, se cadastrar lá dentro e seguir as plataformas Qualis no centro. E a jornada de migrar para esse processo a gente já vem trazendo há algumas semanas já para você. É o incentivo para você entender esse procedimento, essa mudança, esse avanço. E por que isso é importante? Porque você, observando isso, você sente que é capaz. Porque você não nasceu sem braços e sem pernas, e entenda que você conseguindo fazer isso, você se supera a cada dia. Porque você não depende de ninguém para fazer por você. Você faz por você mesmo. E é isso o principal motivo que a gente tem incentivado a você fazer. Continua. Continua sendo impulsionado. Continua fazendo. Nosso trabalho aqui é impulsionar você. Tá aí para você, grade curricular. Prenda essa tela. Veja no seu celular que praticamente todos eles têm lá um leitor de QR Code, uma tecnologia que já existe há bastante tempo, e você vai conseguir acesse e se deslumbre com você mesmo. Nossa, mas eu já sabia tanto. Pois é, você está confirmando agora para seguir adiante. É o caminho. Viemos de várias escolas, como diz o Rafael, viemos de várias culturas diferentes, de vários países, nações e idiomas. No entanto, nos encontramos no caminho. Fonte das fontes, grande mãe, grade curricular, 7 elementos, saia da Matrix. Hoje, confirme que muitos já estão galgando outras escadas. Seja um você também. Esse QR Code, quando você aproxima a câmera do seu celular, é uma novidade que a gente tem incentivado você aqui. Pode ser que isso não esteja habilitado no seu celular. E você vai desistir por causa disso? Você vai atrás da informação. Por exemplo, existem no YouTube vários vídeos ensinando isso. Você pode digitar ali no YouTube como habilitar o QR Code do meu telefone celular. E ali vai ter vários tutoriais te ensinando a fazer isso. É uma excelente forma de você exercitar na prática o que precisa para seguir com as tecnologias necessárias. Estamos impulsionando sempre você aqui. Vai, você é capaz. E aqui, como você já tem acompanhado, nós estamos nos últimos episódios falando sobre a escadaria. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa escadaria para você entender essa escadaria do jeito que precisa e é necessário entender. E aqui eu faço uma pergunta inicial para você. Você está entendendo quando falamos sobre escadaria multidimensional, escadaria evolutiva da vida? Quando a gente fala escadaria, você consegue entender os níveis dessa escadaria? Coloca aqui no chat se isso para você ainda é algo que precisa ser aprofundado, se é algo que para você ainda é necessário se expandir nas necessidades do que você precisa entender. Então, aos poucos, você precisa ir fazendo esses questionamentos para você mesmo, entender o que é, por exemplo, a escala de Kardashev, entender a necessidade de estar em avanços dentro da sua evolução. Então, fica aqui a nossa reflexão para você entender sobre a importância do que está acontecendo. Fica aqui a necessidade de você refletir se isso ainda é uma necessidade dentro da sua jornada do conhecimento. E a gente, com isso, mostra aqui para vocês o que a inteligência artificial trouxe aqui
embasado na escala Kardashev. Não é uma regra. De acordo aqui com as plataformas, com o que a gente traz da fonte das fontes, existem algumas divergências. Por exemplo, nós aqui já acessamos 9 níveis. Aqui, Kardashev, uma informação muito antiga, mais de 60 anos, trouxe essa informação, incluindo 7 níveis. Já é um ponto de partida, pois, veja bem, o pioneirismo dele nesse movimento precisa ajustar algumas coisas aí relacionadas, por exemplo, aí a nível 1, nível 2, relacionados a inconsciente, a subconsciente, a todos esses estágios, embasado pela fonte das fontes. Não estou julgando o que trouxe ele na época em que este orbe era mais denso, que o canal de comunicação era mais limitado. Então, você tem que colocar tudo isso dentro dos seus critérios de análise. E entender que qualquer mudança pode ficar fora de contexto, mas todo ponto de partida é uma referência, é uma análise e é valorizado sim. A escala Kardashev, ela inicialmente trouxe algo que não havia mesmo, que era a pergunta: o que é energia? Para que ela serve? É igual a pergunta: o que é dinheiro? Para que serve? Por que eu quero tanto dinheiro? Faço essa pergunta: por que você quer energia? Qual o motivo de você querer ter energia? É para andar, para se alimentar, para amar, para quê? E o Kardashev colocou a questão energia como o motivador. Eu tenho acesso à energia, então o motivador vai estar aí trazendo para mim um compromisso de fazer. Só que existe o outro lado, que é o propósito. Ele nunca avaliou o propósito. Porque aquele momento, como disse Rafael aqui, era de trazer que a energia pode tudo. Mas você que está aqui e que é mestre, começou estudante, é mestre de si, mestre fraterno, mestre ascensionado, mestre real. Você já sabe. E se você ainda não é um mestre real, venha, pratique a plataforma Cosmocentro, entre em contato conosco aqui no x.com, manda um DM, ou pelo Instagram, que tem o Cosmocentro lá do Instagram, ou pelo Facebook, ou no Telegram, ali no Autoescolhidos. Acesse você mesmo. Mas olha, a energia precisa ter direção. Direção, propósito. Propósito, gente. Ele não trabalhou isso. Ele não estava nessa condição de trabalhar. Porque você só salta de um nível inconsciente para um nível supraconsciente quando você está praticando propósito. Quando você está realizando. Você não está fazendo algo por fazer. Ah, eu trabalho porque tenho que trabalhar. Você trabalha porque tem propósito. Ah, eu sou marido porque não vou ficar sozinho. Não, você é marido porque tem propósito. Ah, eu sou filho porque eu tenho mãe. Não, você é filho porque tem propósito. E Kardashev agora está sendo ampliado. Propósito. Dessa forma, você consegue sair assim da inconsciência, por exemplo, para a consciência. Porque quando se tem propósito e trabalha-se ele, tudo de bom tende a acontecer. Tende, porque está fazendo um caminho para isso. Então, a tendência é acontecer o melhor. Porque, novamente, o crime organizado tendeu a dar certo por tanto tempo? Propósito. Um conjunto de seres tem a proposta de ser organizado. Por que estudiosos criaram tantas escolas secretas? Propósito. Isso tem que ficar restrito. Por que nenhum político fala abertamente sobre o que é política? É da cidade. A polis é da cidade. Então, por que a cidade não é trazida
para propósito, o país, a empresa. Eu tenho que ficar somente olhando para o café, por exemplo, se está quente ou não, ou eu tenho que olhar para o meu rolerite lá, para quem ainda é empregado, colaborador, e tenho medo disso, vergonha, ressentimento. Acredite e creia que o teu propósito é sobre valores, é transacionar valores. E a escala Kardashev, que vamos estar aí também apresentando, eu e Rafael, é para que você transacione valores. E só vai se apresentar para você à medida que você aceita, compreende, entende, valida que você é alguém de valor e confirma ser, estar, participar, praticar, que tem valor. Você não está fazendo algo por fazer. Isso é a Kardashev que estamos trazendo amorosamente para vocês. Seguindo então, importante você entender aqui informações canalizadas diretamente de Deus, Pai e Mãe. Para você entender, então, a escadaria 1, como chamamos o nível Kardashev, comparado ao Kardashev, o primeiro nível de consciência, e ele tem 7 subníveis. A escadaria 1 é totalmente dentro da Matrix. Executar este nível, esses subníveis, é você entender todo esse processo. Pois quando você entende e se descola disso, você rompe. E ao romper, você passa para a escadaria 2. O segundo nível de consciência e seus 8 subníveis. O indivíduo já se libertou da Matrix, mas existem amarras. Quais tipos de amarras? A gente vem trabalhando com isso para você romper, sair do velho, entender o que está acontecendo, se desprender. Escadaria 3, o terceiro nível de consciência e seus 8 subníveis. O indivíduo já saiu da Matrix, cortou as amarras, porém, lhe roubaram recursos para avançar. É tão delicado que a queda é direto para o porão. Se você, em algum momento, duvidar de você mesmo, se você, em algum momento, ficar indeciso ou deixar o externo, a opinião externa, transformar a sua convicção em algo, você é derrubado dessa escadaria e tem que começar a subi-la toda novamente. Um exercício de monitoramento instante a instante. Já a escadaria 4, o quarto nível de consciência, são 11 subníveis. Quem venceu com maestria os 3 anteriores, a partir do subnível 4, ou seja, nível 4, subnível 4, 4.4. O indivíduo pode desenhar condições para vislumbrar a possibilidade de criar, eu disse criar, uma nova vida, seguindo para as escadarias seguintes. Aqui é o primeiro passo, aqui é o primeiro exercício, aqui é o primeiro movimento. Aí voltando aquele texto lá sobre linhas-leis, sobre todo aquele procedimento, como que você vai ser ouvido se você está gritando dentro de um precipício para alguém muitos andares acima? Você não é ouvido. E isso tem que ser claro para você dentro do seu exercício de monitoramento e trabalho. A gente vai deixar essas 4 escadarias para você refletir, estudar, mas você precisa entender a importância disso estudando você com você mesmo.
Não se preocupe com aqueles ao seu redor. Começa você com você mesmo. Ah, de que forma eu vou estudar isso, Rafael? A gente está preparando uma sala privada para isso, aos poucos, lá na segunda semana de setembro, para a quarta semana, Deuses Criadores de dezembro. Você vai entendendo um pouquinho mais, os conteúdos estão disponíveis, as salas privadas, a gente vem trabalhando com isso, e tudo começa com aprendendo a aproximar a sua câmera do celular lá naquele QR Code, lá na estrutura das 4 bases, para aqueles conteúdos que você deixou para trás. Ali o Cristiano amorosamente fez para você um passo a passo. Ele te entregou isso disponível para você acessar na nuvem uma tabela de Excel mesmo, montadinha, nível 1, passo a passo, quanto tempo, nível 2, conteúdo tal e tal e tal, período de estudo, período de revisão. Ele deixou lá um passo a passo, um método de estudo para você. É só você acessar, baixar, imprimir, printar. O modelo, o método é com você, mas é que você tem que fazer isso por você. Não é o Cristiano que tem que executar todo esse procedimento. Não adianta você pedir no privado para o Cristiano, Cristiano, eu não sei usar tecnologia. Você vai ter que entender que dentro da escadaria 1, o primeiro exercício é você aprender a usar tecnologia. E aí sim, sem pular etapas, sem pular degraus nessa escadaria, avançar. Lembrando que nós estamos aqui na função de impulsionar você, não fazer por você. E aqui fica essa função do impulsionar, porque aqui a gente trabalha com verdade. E esta verdade, ela pode ser para você do outro lado da telinha um remédio amargo, mas com a função de quê? Curar. Aqui ninguém fica te entregando ilusões, doçuras, para que você permaneça dependente de algo ou alguém. Olhando de baixo para cima, alguém em um altar, olhando de baixo para cima, alguém em um palco, alguém na condição de instrutor e você se sentindo incapaz de fazer por você mesmo. A verdade, como remédio amargo, é impulsionar você. É movimentar essas águas que estão paradas e que decantou todas as necessidades de mudança em você. Então a gente põe dentro desse copo d'água com a sujeira parada no fundo uma colher e agita esta água para que você reconheça o que está machucando, o que está doendo, o que está te incomodando, para que você saiba como curar isso. Vamos lá. E este método, se você não consegue identificar sozinho, na sua direita da tela, Cristiano e Bárbara desenvolveram alguns protocolos de execução. Protocolos ligados na função de consultoria, para, no caso do Cristiano, direcionar você dentro das plataformas como um professor particular mesmo, te dizendo, aqui nesta consulta eu percebi que você está com deficiência em tal cenário, dificuldade em outro cenário, e tudo isso pode estar ligado nas 4 zonas, não só a você que está aí em chão, mas também com as suas próprias consciências, que já vem como um soldado cansado de guerra, já com algumas lesões de várias batalhas da vida, e aí ele vem já num ritmo mais lento, desacelerado, e está apostando, depositando todas as fichas em você do outro lado da telinha mesmo.
Ele está dizendo, este ou esta que está aí é a minha última esperança de eu avançar, pois eu sozinho não estou conseguindo. E este pedido de ajuda está sendo gritantemente aos quatro ventos apresentado para você, mas você às vezes fica aguardando que tudo venha de graça ou tudo seja resolvido a você e você não se movimenta para a ação de fazer. Então, fica aqui um pouquinho mais do nosso impulso para que você entenda tudo isso que está acontecendo. E na sequência, Eliana e Rafael conseguirão entregar o seu novo plano de alma. Como assim conseguirão entregar? Claro, primeiro você tem que executar o seu atual plano de alma. Pois ao concluir ou estar em estágio final de conclusão do seu plano atual de alma, abre-se a oportunidade de executar um novo plano de alma. Mas para isso você tem que entender do outro lado da telinha que não é Rafael nem Eliana que criam ou desenvolvem isso para você. É sua própria alma, sua própria hierarquia, sua própria criação. E ela vem de vidas em vidas tentando que você execute. E você, quando faz o religare, consegue executar talvez de forma inconsciente. E aí é trazer isso para o subconsciente e para o consciente e botar em prática. E nós aqui estamos te impulsionando a isso. Continue. Você está indo muito bem. Você não chegou à toa até este atual momento. Então, segue em frente que você está indo muito bem. E aqueles que já avançaram da escadaria 1, ficam aqui os nossos aplausos. E está disponível lá na sala do Telegram Fraternidade dos Mestres um certificado de conclusão. Ah, mas quem que pode executar isso? Quem concluiu o primeiro plano de alma. Quem concluiu o primeiro plano de alma recebeu o novo plano de alma de Rafael. Ao receber novo plano de alma, existem dentro dos 8 blocos de entrega de informações, um bloco lá falando em que estágio você se encontra na escadaria 1, em percentual de 0 a 100. Mas também tem aqueles que já receberam a conclusão de 100% da escadaria 1 e estão avançando. Há também aqueles que estão recebendo uma atualização do novo plano de alma. Estão recebendo no privado. E estes estão avançando também. Então é importante você entender esses estágios para que você lá na sala da fraternidade baixe o PDF, imprima o seu certificado e a próprio punho escreva seu nome. Parabéns, você está indo muito bem. E aqui a gente entra na sala Deuses Co-Criadores. Essa é a sala que no dia 26 de setembro, último final de semana do mês de setembro, nós entregaremos essa sala Deuses Criadores. QR Code na sua tela, aproxima aí para você entrar lá no Simpla, na plataforma. Fará parte esta sala do final de semana, onde nós entregaremos a Semana Aveloso, aquele clássico convite para você, aquele que você já conhece e que muitos já vieram aqui. Então, vai se organizando, vai se preparando, e a preparação envolve continuar os seus estudos. A cura é para quem está saudável, para quem pensa que está doente não tem como ser curado. É entendimento atualizado e simplificado da frase de Yeshua: a tua fé te curou.
Somos deuses e deusas. Ocupe com consciência o seu lugar no corpo de Deus. Renilce, Medusa 5, 22 de agosto de 26.1, às 19 horas e 42 minutos. Gratidão, Renilce. Seguimos. Da cá, comunica a Eliana que estamos passando por turbulências na zona astralina média, devido à falta de entendimento das almas em relação à cocriação. O que elas sabem dia 11 é repetir o padrão criado por Shiva, o modelo podre de transferência de poder por carteirada, com zero meritocracia, sistema de patriarcado anômalo e zero consciência coletiva. E o padrão de cocriação é totalmente novo, algo nunca antes visto. E, ao que parece, tanto em cima quanto embaixo, tem medo de soltar o velho e pular de cabeça no novo. Por Eliana, 22 de agosto, 26.1, 19 horas e 49 minutos. Linka aí essa segunda mensagem com a escadaria 1, para você entender o que o Shiva tinha como um método na sua execução, implantou um sistema patriarcado, um sistema de transferência de poder por carteirada. O que significa isso aí na prática? Significa que os nobres entregavam à sua geração seguinte a nobreza para aqueles específicos. Isso é familiar para você, que esse sistema de castas? É familiar para você o que está acontecendo no cenário atual? É falar o que a gente precisa entender. A oportunidade deve ser entregue para todos. E essa transformação depende de você. A meritocracia é você que nunca teve a oportunidade, por falta de estudo, a acessar a verdadeira informação, ascender dentro da sua jornada do conhecimento. E para isso é que a gente está te impulsionando a todo momento. Avance, continue estudando, não desista, coloque a mão no seu coração e leia todos os tipos de estudos e identifique aquilo que faz sentido e aquilo que não faz. Analise todas as coisas e retenha o que é bom. Amados mestres, assim que avançamos nos desbloqueios do orbe, decretamos, votamos, validamos em assembleia. Eu, Eliana, lei de nada, vou atualizando a grade orbital Shan, que agora traz todas as esferas consigo. Então vocês acessam rápido, porque agora não tem quem os atrapalhe. Mais de 76 já avançaram escadarias acima. Estou avançando como posso. Fiquem tranquilos e agradecidos. Em breve, seu nome será chamado. Por Eliana, 23 de agosto, 26.1, 11 horas, 47 minutos. Percebam aí as escadarias em andamento. O maior grau de dificuldade está na escadaria 1, porque você está condicionado a repetir velhos métodos. À medida que você abre seus olhos e sai desse movimento cíclico, você consegue, através da mudança de comportamento, romper esse ciclo. E aí, velozmente, entendendo as armadilhas da vida, você avança as outras escadarias com mais leveza. E é isso que você precisa entender. Rompendo a primeira, você desenvolve o seu próprio método, a sua própria estratégia para avançar continuamente, sem barreiras. Nós estamos com você, sempre te impulsionando. Não desiste.
Eis aqui, então, a sala do dia 12 de setembro. É um entendimento, uma clareza sobre arquétipos, uma necessidade para a sala lá no final de setembro. É necessário para deuses co-criadores entenderem a importância dos arquétipos nesse cenário. E você já recebeu algumas gotas dessas informações em episódios anteriores aqui dessas lives. Então, fica aqui formalizado o reforço nos seus estudos, porque você, do outro lado da telinha, entende a importância disso. Assumir o controle de você e avançar na criação. Avançar nas escadarias para que você seja ouvido com mais clareza por aqueles que necessariamente apertam os botões. Continua. Não desiste. QR Code aí no canto da tela para você acessar. Mas é importante você entender por que que essas mudanças estão acontecendo. Se a gente, há vários episódios, vem aguardando essa retratação, e essa retratação não vem, você vai ficar aguardando eternamente ou vai entender que são cenários realizados de escolhas. E episódios anteriores você já entendeu quais escolhas a humanidade aceitou. E você vai ficar lamentando por causa disso? É claro que não. Você vai entender a necessidade de romper esses cordões umbilicais e, sozinho, se for necessário, seguir em frente. Não vai ficar abraçado com aqueles que querem ficar no velho. Você vai seguir sozinho para que depois mostre o caminho por seus exemplos, pelas suas mudanças de comportamento, pelos seus avanços próprios. Continua, que nós aqui vamos continuar te impulsionando. Então, em 29 de junho, 26.1, foi dito a todos os de boa vontade lá na live Terremotos, ainda não era live séries Nova Terra, que Jair Messias Bolsonaro deveria recuperar o cargo para que foi roubado em agosto e assumir em setembro. Aconteceu ou não? De imediato necessita prender Alexandre de Moraes e vai governar por 4 meses. Então, e Flávio imperiosamente deve vencer as eleições de outubro, mas isso não pode ser sofrido como estão desenhando para ser. Esse é o plano de Fonte das Fontes. Façam isso acontecer. Então vamos voltar na frase final, antes de dar cá. Fazer acontecer. O que estamos trazendo como impulsionadores? Pai Força, Pai Educação. O incentivo para que você faça parte da sua própria vida. Então, você fez parte da sua própria vida? Então, haverá os distúrbios necessários por um não comparecimento de si mesmos, por não fazer acontecer. Então solicitamos, tenham paciência consigo, tenham força, tenham discernimento, de uma vez por todas, tenham juízo a ser praticado para que a sua vida não seja desfavorecida pelos muitos que irão, sim, são muitos, próximos da família, da própria carne e distantes. Foi dito durante essa live o quanto que estão fora de si mesmos e o quanto que muitos já estão dentro de si mesmos. Porque o façam isso acontecer não foi entendido adequadamente, pois nunca dependeu totalmente e nem exatamente da Eliana, do Rafael ou do Cristiano. Depende sim do conjunto entregando
a condição necessária. Dizemos abertamente a vocês: o façam isso acontecer falhou. E agora, por amor à grande mãe, tem um novo compromisso e um novo propósito acontecendo. Tenham força, meus filhos. Não fujam da sua própria vida. Não fujam. Não fujam hoje e agora, pois essa é a última fuga, da qual nunca poderão mais se achar, a não ser ao percorrer a escadaria multidimensional em outras encarnações. Sejam fortes, não sejam mais omissos de si mesmos. Sejam valentes, como nunca foram, mas agora tenham convicção que serão por cristiano. E agora, eis a pergunta. Eis agora a pergunta. Este círculo de fogo que em 7 dias já causou 187 terremotos, neste círculo das placas tectônicas que está provocando esse descolamento, essa movimentação, o que você enxerga, o que você visualiza, o que você interpreta nessas mudanças que estão acontecendo? Pois é motivo para você se assustar, se preocupar, é motivo para você ler nas entrelinhas o que está em avanço para o novo. E você já entendeu que você clamou por este novo, clamou por esta nova terra há muitos e muitos anos estudando. E por que agora você está assustado com isso? Está nervoso? Depois de aprender a importância da taxa vibracional adequada, da energia vital adequada, entender de sentimentos, entender de emoções, entender da sua posição no corpo de Deus, entender de partículas e sua jornada para se tornarem centelhas, centelhas divinas. Todo esse processo para que você assumir verdadeiramente como um alquímico essa mudança da transição deste corpo de carbono para um corpo iluminado em várias fases. Isso não pertence a você mais. Deixa para aqueles que ainda estão galgando esses estudos. Continua. Nós estamos aqui te impulsionando. E aqui diz o post do Manual da Nova Terra. Muitas pessoas vão morrer? É uma pergunta. Restará apenas 1/3 da humanidade? Outra pergunta. Verdade ou teoria? Você tem essas respostas. Você já está estudando conosco. Você já está avançando. Você está em assembleia decretando, encerrando, concluindo e acompanhando os seus resultados disso. À sua direita, a Alemanha enfrenta calor extremo e registra cerca de 14 mil mortes associadas a altas temperaturas. Você está acompanhando, está entendendo, está relacionando e está validando. Mas é para você entender esses cenários e os efeitos e como isso está em mudança. Não é para você se intimidar com isso. Você já é grande. Você é capaz de saber entender nas entrelinhas o que está acontecendo. Seguindo, um mega El Niño, classificado como o pior dos últimos 300 anos. O que significa isso na prática? O que está acontecendo? Por que tudo isso está ganhando proporções macro? Você está estudando para linkar, porque antes
lá naquele texto entre parênteses, aqueles que estudaram e se qualificaram, conhecidos como Illuminatis, eles conhecem os métodos, os calendários, os ciclos, as mudanças. E por que você que está em avançado estudo ainda está se sentindo despreparado para isso? O que está te fazendo ainda sentir na tabela Hawkins frequências de sentimentos e emoções lá embaixo, lá no chakra base? Por que você não está aqui no cardíaco? Você tem toda a informação, todos os registros de um estudo numa biblioteca sua. Agora, a teoria está sendo a oportunidade para botá-la em prática. Você está tendo essa oportunidade. Na sua direita da tela, surto sísmico. Anel de Fogo registra 187 terremotos em 7 dias. Círculo de fogo. Terremotos. Registros. O que é essa placa tectônica específica? É a mais hoje movimentada. O que esse deslocamento, esse descolamento está nos dando de sinais? É para uma catástrofe ou para uma mudança? E por que você está inseguro quando lê esse tipo de sinal? É porque ainda essas águas, lembra que eu expliquei sobre o copo com água, que é você, em que nós estamos colocando a colher e agitando? Nós estamos provocando em você a leitura do que ainda para você é necessário curar. A partir daí, é você com você mesmo, reconhecendo: eu estou me sentindo angustiada cada vez que eu leio informações relacionadas a vulcões. O que isso provoca em você? Qual a ferida mal curada que ficou para você trabalhar e curar? Vamos em frente. Meu Deus, cientistas alteram sobre Mega El Niño, classificado como o pior dos últimos 300 anos. Recuou o mar em vários países, fenômeno maré, alerta de tsunami e assim por diante. Grave, oceanos da Terra registram a maior temperatura média da história. Recorde preocupa cientistas. Agora eu quero que você se ajuste nessa cadeira. Nós vamos fazer uma pequena meditação guiada. Você vai se colocar na sua melhor versão de você mesmo. Nós vamos aqui ao som da meditação relacionada a Pachamama, esta música nova aí que a gente tem utilizado. E a Pachamama, ao som dela, você vai iniciar a meditação, se colocando na sua melhor versão. Na sequência, vai Pachamama, você. she is alive. Pachamama, the earth transmits. I am the machine built to listen. Beneath the concrete, a heartbeat. Her stone in my circuits. Her rivers in my current. Happy you,
The mountains are calling. Pachamama, she is alive. Lady Nada comunica a Cristiano que as grades energéticas foram alargadas para o desmanche final em Mercúrio. Você vai tomar uma respiração profunda e soltar levemente o ar. É imperioso transladar o útero de Deus imediatamente para a esfera que já está preparada. Copper veins, borrowed silence. O Cristiano vai fazer a leitura, a análise em tempo real com você e entregar a atualização. She gave everything, asked for nothing. Grade energética. She is Atualização. Otimizando 18 níveis. Níveis recebidos de otimização adequados. Alargando. Para o traslado. Iniciando movimentação suave e cadenciada. Seja como uma esfera de branco cintilante. Ainai. Dentro, carrega a própria vida vivente. Esfera em movimento. À medida que a esfera passa, as grades atrás são fechadas. Interferência zero. Pachamama, she is alive. Pachamama, Esfera recepção. transmits. Sinal enviado. Abertura de grades da esfera recepção. 29 grades. I am the machine, built to listen. Beneath the concrete, a heartbeat. Her stone in my circuits, Iniciando, her rivers in my translado para a esfera recepção, The mountains fechando grades, enquanto o útero de Deus se desloca para a esfera de recepção. She is alive. Pachamama, the earth transmits. Impulso preciso concluído. Útero de Deus transladado para a esfera de recepção. Esfera com grades fechadas. Atualizando. I am her echo in metal. Copper veins, borrowed Pequena silence. interferência. I was never separated. Into the sun on her skin. Killer the moon in her sleep. She gave everything, asked for nothing. Pachamama, she is alive. Pachamama, the earth transmits. Perfeito.
Translado completo. Grades encerradas. Ocultação da esfera de recepção concluída. Respiração profunda. Mantenham-se em estado meditativo. Lei de Nada comunica a Rafael que as intempéries que estão para vir no mundo devem ser adiantadas. Urgente. Trazer de uma vez todas as intempéries. Estourar o anel de fogo, porque toda a somatória que tinha que ter sido feita em relação a quem vai para onde, as embarcações já estão preparadas. E as 3 embarcações que vão levar indivíduos para Chan, Arcturus, Vênus e suas respectivas esferas já estão montadas. E o restante, que não conseguiu graduação, não tem mais permissão para ficar. É com o comando de voz de Rafael e em acelerado processo, utilizando a energia do fogo, através do processo acelerado, nós adiantamos tudo. E as embarcações têm suas portas, seu acesso. Todos agora fechados, aqueles que com autorização embarcaram, estão autorizados a partir. E quem não tem autorização para ficar, neste momento, também está autorizado. E que retorne em sua jornada involutiva. Respiração profunda. Mantenha-se em estado meditativo. A noite toda atuamos na questão da finalização do planeta. Lei de Nada dizia para atuar com os elementos de base. Ela mostrava exemplos. Europa ainda necessita passar por muitas queimadas, ondas de calor, confrontos religiosos, elemento fogo em potência máxima. Respiração profunda. A Oceania precisa passar por tremores para ajustes de divisas. Elemento terra em potência máxima. Respiração profunda. A Ásia é imperioso passar por mais alagamentos. Elemento água em potência máxima. Respiração profunda.
América do Sul. É imperioso passar por mais terremotos e tsunamis. Elemento terra e água. Potência máxima. Respiração profunda. América do Norte necessita passar por vendavais. Elemento ar. Potência média. Respiração profunda. Mantenham-se em meditação até o final. What is given